Além dos muros, compreendendo os desigrejados. O termo desigrejados se refere a um grupo crescente de indivíduos que se identificam como cristãos, mas optam por não se filiar a igrejas tradicionais e institucionalizadas. Eles não são necessariamente ateus ou agnósticos. Em vez disso, eles se apegam à sua fé enquanto buscam maneiras alternativas de expressá-la e vivenciá-la. Os desigrejados vêm de todas as esferas da vida, idades e origens. Eles compartilham um fio condutor comum de busca por uma conexão mais autêntica e significativa com sua fé fora dos limites das estruturas religiosas estabelecidas. Muitos desigrejados estão desiludidos com a hipocrisia, o julgamento e a política que percebem dentro da religião organizada. Eles anseiam por uma experiência de fé mais pessoal, íntima e focada no crescimento espiritual genuíno. Isso geralmente os leva a explorar caminhos alternativos, como igrejas domésticas, pequenos grupos de encontro, comunidades online ou práticas espirituais individuais. A decisão de se desligar das estruturas formais da igreja raramente é tomada de ânimo leve. Muitas vezes, é o resultado de cuidadosa consideração, introspecção e desejo por uma fé que se alinhe mais estreitamente com seus valores e crenças pessoais. A ascensão do movimento desigrejado reflete uma tendência societal mais ampla de questionamento de instituições estabelecidas e busca por experiências mais personalizadas. Em um mundo saturado de informações e perspectivas diversas, os indivíduos estão cada vez mais capacitados para definir suas próprias crenças e escolher caminhos que ressoem com suas necessidades e aspirações individuais. Compreender as motivações e experiências dos desigrejados é crucial para promover a empatia e construir pontes de entendimento dentro da comunidade cristã em geral. O Êxodo. Razões para deixar o rebanho. A decisão de deixar a estrutura familiar de uma igreja raramente é um evento isolado, mas sim o culminar de fatores que levam os indivíduos a buscar caminhos alternativos para sua jornada de fé. Uma razão proeminente é a aparente desconexão entre os ensinamentos de Cristo e as ações de alguns membros da igreja ou instituições. A hipocrisia, o julgamento e as práticas de exclusão podem criar uma dissonância que torna difícil para alguns reconciliar sua fé com suas experiências de vida dentro da igreja. Além disso, a natureza acelerada e exigente da vida moderna pode tornar desafiador para os indivíduos se envolverem totalmente nos ritmos tradicionais de frequência e atividades da igreja. Horários de trabalho, obrigações familiares e compromissos pessoais podem competir por tempo e energia, deixando alguns se sentindo sobrecarregados e incapazes de priorizar o envolvimento da igreja de uma maneira que pareça significativa. A ascensão de plataformas online e comunidades digitais também forneceu caminhos alternativos para a exploração e conexão espiritual. Outro fator significativo é o desejo por uma experiência de fé mais personalizada e autêntica. Alguns indivíduos consideram a natureza estruturada e hierárquica das igrejas tradicionais sufocante, ansiando por espaços onde possam fazer perguntas livremente, expressar dúvidas e explorar sua fé em um ambiente mais íntimo e menos prescritivo. O movimento desigrejado, de muitas maneiras, reflete uma mudança cultural mais ampla em direção ao individualismo e à priorização da experiência pessoal. Cicatrizes e sombras. Experiências negativas dentro da igreja. Para muitos desigrejados, a decisão de deixar a igreja institucional decorre de experiências dolorosas que os deixaram magoados, desiludidos ou espiritualmente feridos. Essas experiências podem variar de casos explícitos de abuso, discriminação ou exclusão, a formas mais sutis de julgamento, hipocrisia ou manipulação espiritual. As cicatrizes de tais encontros podem ser profundas, levando os indivíduos
a questionar sua fé, seu senso de pertencimento e sua confiança nas instituições religiosas. Instâncias de abuso espiritual, onde a autoridade religiosa é usada para controlar, manipular ou silenciar indivíduos, podem ser particularmente prejudiciais. Isso pode se manifestar de várias formas, como vergonha, culpa, ou o uso de táticas de medo para impor a conformidade com doutrinas ou comportamentos específicos. Quando os indivíduos se sentem pressionados a se conformar com expectativas rígidas ou enfrentam ostracismo social, a igreja pode se tornar uma fonte de ansiedade e medo, em vez de um refúgio de amor e aceitação. Além disso, experiências de julgamento e exclusão com base em fatores como orientação sexual, estado civil ou diferenças teológicas podem criar uma sensação de alienação e alteridade dentro da própria comunidade destinada a promover o pertencimento. Quando os indivíduos se sentem marginalizados ou rejeitados por causa de quem são ou do que acreditam, pode ser incrivelmente isolador e levá-los a buscar aceitação e compreensão em outro lugar. Curar essas feridas requer reconhecer a dor infligida, oferecer arrependimento genuíno e reconciliação e criar espaços mais seguros e inclusivos dentro da igreja. Perdidos na multidão, desconexão e o anseio por pertencimento. Ironicamente, um dos principais motivos pelos quais os indivíduos são atraídos pela igreja, a promessa de comunidade e pertencimento, é frequentemente citado como uma razão para o desligamento. Em congregações grandes e impessoais, é fácil se sentir perdido na multidão, desconectado das mesmas pessoas que deveriam ser companheiros espirituais na jornada de fé. O anseio por conexão genuína, por uma sensação de ser conhecido e amado por quem realmente se é, pode permanecer não realizado, apesar da frequência regular e participação em atividades da igreja. Essa sensação de anonimato pode ser particularmente aguda para aqueles que se sentem incompreendidos, julgados ou incapazes de expressar totalmente suas dúvidas, perguntas ou lutas no contexto de uma congregação maior. O medo do julgamento, da rejeição ou de ser percebido como inferior pode levar os indivíduos a erguer muros emocionais, impedindo a formação de relacionamentos autênticos. Quando a igreja parece mais um clube social ou um palco de espetáculos do que um porto seguro para a vulnerabilidade e autenticidade, pode criar um profundo sentimento de solidão e isolamento. O desejo por uma conexão mais profunda geralmente leva os desigrejados a buscar encontros menores e mais íntimos, onde possam se envolver em conversas significativas, compartilhar suas vidas abertamente e experimentar o poder transformador da comunidade autêntica. Esses grupos menores podem fornecer um senso de pertencimento e apoio que muitas vezes falta em ambientes maiores e mais impessoais, permitindo que os indivíduos desenvolvam relacionamentos mais próximos e experimentem o verdadeiro significado da comunhão cristã. O desafio para as igrejas, então, é reduzir o fosso entre tamanho e intimidade, criando espaços onde os indivíduos se sintam vistos, ouvidos e valorizados por quem realmente são. Navegando pela selva, desafios de uma fé autoguiada. Embora a decisão de se desligar da religião institucionalizada ofereça uma sensação de liberdade e autonomia, ela também apresenta desafios únicos. Os desigrejados muitas vezes se veem navegando pela paisagem da fé sem os mapas, guias e sistemas de apoio familiares, fornecidos por uma comunidade religiosa estruturada. Isso pode ser libertador e assustador, exigindo que os indivíduos assumam maior responsabilidade por seu crescimento espiritual enquanto navegam pelas complexidades da fé sem a rede de segurança tradicional. Um desafio significativo é o potencial para o isolamento e a deriva espiritual. Sem a responsabilização e o incentivo de uma comunidade de fé, pode ser fácil tornar-se complacente, perder a motivação ou se afastar de suas práticas espirituais. Os ritmos regulares de adoração,
oração e estudo da Bíblia, que são frequentemente incorporados à estrutura da vida da igreja, podem precisar ser cultivados e mantidos intencionalmente em um contexto autoguiado. Isso requer disciplina, autoconsciência e disposição de buscar ativamente recursos e apoio para sustentar uma fé vibrante e crescente. Outro desafio é o risco de encontrar ensinamentos não confiáveis ou até mesmo prejudiciais. Sem a orientação de mentores espirituais confiáveis ou a sabedoria coletiva de uma comunidade, os indivíduos são mais vulneráveis à manipulação espiritual, falsas doutrinas ou interpretações doentias das Escrituras. Desenvolver discernimento, aprender a avaliar criticamente os ensinamentos e buscar conselhos sábios de fontes confiáveis tornam-se primordiais para navegar pelas complexidades da fé de forma independente. A jornada de um desigrejado não é isenta de obstáculos, mas também oferece oportunidades de crescimento, resiliência e uma compreensão mais profunda de suas próprias crenças.